adultização no empreendedorismo. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre os coaches mirim. Você ficou sabendo disso aí? Não sei se você está acompanhando aí as notícias nas redes sociais. Hoje tem muito coach mirim, muito adolescente, muita criança ganhando dinheiro aí, mostrando como ganhar dinheiro, mostrando que a vida é isso, a vida não é aquilo, né? Que sabe já de tudo, que já é o bambambam. Não vou citar nomes aqui, mas eu venho trazer para vocês aqui a minha visão sobre esse assunto, pessoal, que são a adultização no empreendedorismo. Olha que interessante esse vídeo. Peço que você assista esse vídeo até o final, tá? E que você curta o vídeo, tá bom? E compartilhe com quem você quer que seja abençoado. Pessoal, vou tomar um copo de água aqui. Tô lavando louça aqui rapidinho. Enquanto eu lavo essa louça, a gente conversa. Tomar um copo de água. Peço que você deixe o like aí no vídeo, tá? E coloque um comentário para fortalecer aí. Compartilhe com quem você quer que cresça também. Pronto, agora sim. A garganta já hidratada. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Olha só. Existe uma adultização no empreendedorismo. Então, existem crianças também, hoje em dia, ganhando dinheiro. Aí, através de internet, através de cursos digitais. E o que acontece? Então, a gente acha isso legal uma criança já saber fazer coisas, né? E ser um prodígio. Quando a gente vê tudo que a gente vê uma criança fazendo, a gente acha bonitinho, né? Ai, que bonitinho, né? Já sabe tocar, já sabe fazer não sei o quê. Só que o que acontece? Existem fases da vida que nós temos que passar. E eu venho trazer algo ainda mais profundo com esse vídeo, tá? Presta bastante atenção. E vou fechar com uma coisa muito interessante. Que existem fases que nós temos que passar na vida. Não tem como a gente negar essas fases, tá? Então, a criança ela não pode pular fases. A criança tem que ter uma fase de criança, de adolescente, depois de adulto, de idoso, né? E etc. até morrer. Então, nós temos fases que temos que passar na vida. E por que está acontecendo isso? Eu acredito que um dos motivos, tá? Eu vou apontar aqui na minha visão, meu entendimento, um motivo porque acontece isso tudo. Por causa de duas coisas. Por causa dos falsos coaches, tá? Por causa dos falsos profetas. Então, esse é um dos grandes motivos. Por quê? Porque o ser humano ele gosta de ouvir aquilo só que ele acha que vai ser legal para ele. Então, se você me elogia, eu vou te amar. Se você faz uma crítica, eu vou te odiar. Não que eu vou fazer isso, tá? Eu tô dizendo como o ser humano pensa. Então, o que acontece? Se você pegar aqui meu vídeo, você fala, Johnny, eu tava assistindo o seu vídeo, eu tava pensando que você falou tal negócio, não foi muito legal. Eu tenho que ter uma outra característica, né? Uma outra capacidade, na verdade, perdão, que é a capacidade de ter discernimento, de entender se aquilo que você está falando realmente é verdade e se aquilo serve para mim ou não. Tá? Então aí eu vou analisar, peraí, o que ele falou tem sentido? Realmente eu poderia ter falado diferente aquela frase? Ah, peraí, eu poderia ter colocado o texto da Bíblia aqui escrito, o versículo. Então, são coisas que eu posso analisar. Então, às vezes, um elogio, ele mata mais do que uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, muitas vezes, ela pode nos levar muito mais longe do que um elogio. Então, o que acontece? Existem muitos falsos coaches e falsos profetas. Tanto o coach quanto o falso coach e falso profeta, eu vou colocar eles na mesma categoria. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, eles vão falar o que você quer ouvir, tá? E eles vão pintar a ideia de que tudo vai ser fácil. Um passe de mágica, né? Um passe de mágica, baby. Quem lembra dessa música? Toque de mágica. Uma coisa assim, enfim. Escreve aí como que é a música do KLB. É passe de mágica ou toque de mágica? Então, olha só, pessoal. O que acontece? As pessoas, o que elas fazem? Elas querem viver uma vida pulando o processo. Só que não tem como. Uma das formas que Deus determinou que a gente vai aprender é através da experiência. Não tem como a gente pular certas experiências na nossa vida. Igual naquele filme do Clique. Você aperta um botão, você está com quantos anos? Aperta um botão, pulou a reunião. Pulou a briga com tal pessoa. Não tem como. Tem certas situações na vida que a gente vai ter que passar. Entendeu? Eu poderia fazer um vídeo aqui dizendo que estava fazendo outra coisa para pintar uma imagem de sucesso para vocês. Mas não, eu estou fazendo um vídeo lavando a louça. Para mostrar que eu sou um ser humano normal que lava a louça. Então o que acontece? Não adianta a gente ficar pintando uma imagem também de sucesso para os outros. Claro, todos nós temos nossa medida de sucesso, nossa medida de sabedoria.
Então, voltando a essa parte aí de pular fases, tá? Se eu for conversar com uma pessoa de 50 ou 60 anos, eu tenho talvez algumas coisas para passar para essa pessoa. Mas pode ser que ela tenha muito mais coisas para passar para mim do que eu para ela. Então é importante a gente entender isso. Cada fase da vida tem sua importância. E que o fato de nós dermos ouvidos às pessoas erradas pode fazer com que nós estejamos mais distantes do nosso sonho e não mais próximo. Então é legal a gente ouvir frases de motivação, de inspiração, mas tudo tem que ter uma medida de equilíbrio. Por exemplo, pessoal, quando a gente fala assim, você tem que ultrapassar os seus limites, você tem que ir mais longe, você tem que trabalhar 24 horas. Não é bem assim, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, porque a gente tem um limite. O ser humano tem um limite, eu tenho o meu limite. Não adianta eu querer competir com você em uma coisa se você é melhor que eu. Você está sendo um fraco, um desistente. Não é. Para eu chegar no seu nível em algo que você já é bom, eu tenho que me dedicar muito. E talvez para você chegar no meu nível em algo que eu sou bom, você pode conseguir, claro, se você tiver a orientação, as ferramentas certas, mas você tem que se esforçar para você chegar naquele nível. Não vai ser assim do dia para a noite. Então, como eu estava falando, o falso profeta e o falso coach, ele te passa a ideia de que tudo vai ser fácil, do dia da noite você vai conseguir tudo. É só questão de mentalidade, mas não é só a mentalidade. Existe o fator graça de Deus também, cada um tem uma medida de graça, que graça é um favor imerecido. E também tem outra questão que é a oportunidade. Mas dizer, a oportunidade se cria, né? Minha mãe gosta de falar isso. Então, a oportunidade ela vem quando você está preparado. Quando você passou por certas fases e você já está preparado para você assumir aquilo. Se tiver uma oportunidade na hora errada, vai ser inútil, não vai adiantar nada. Vou trazer para vocês aqui uma história da Bíblia. Tem uma história aqui, não lembro agora, tá? Mas eu vou colocar aí para você no comentário, eu vou colocar escrito aí. Em que um rei, ele foi para uma guerra e que ele queria saber o que um profeta dizia, se ia dar certo ou não. Porque naquela época na Bíblia, o profeta era considerado o homem de Deus, aquele que era consultado para dar uma direção de qual que era a vontade de Deus. E se aquilo ia dar certo. Então o rei ele vai lá, ele consulta vários profetas e todos dizem que vai dar certo. Aí ele fala, peraí, tem mais algum profeta por aqui? Aí o outro rei, que era o rei que não prestava, que ele estava fazendo uma aliança com um rei que não presta. E é assim como nós demos ouvidos a pessoas que não valem nada. A gente vai perder tempo na nossa vida. Mas Deus, pela misericórdia, nos guarda. Aí o que acontece? Não pode abusar, né? Ele falou, tem alguém aqui que eu possa consultar? Ele falou, tem um profeta ainda, mas ninguém gosta de ouvir ele. Por quê? Porque ele só fala o que ninguém quer ouvir. Ele falou, então vai lá e chama ele. Aí chamou o profeta, ele falou o seguinte, você vai pra guerra, mas você pode até morrer no caminho, mas Deus vai te dar um livramento. E aí ele foi pra guerra, e ele quase morreu, mas Deus deu um livramento para ele, simplificando, né, da história. O que isso quer dizer? Que a pessoa que ela nos fala a verdade, às vezes nós contrariamos aquela pessoa até e vamos contra o que ela diz, mas aquela pessoa é que realmente é nosso amigo. Sabe quem é o nosso amigo? Não é aquele só que bate nas costas e vai dar certo, é aquele que fala, peraí, não tá sendo legal o jeito que você tá agindo, esse caminho não tá muito bom, vai mais pra cá, sai de lá. Então, o que acontece, como eu falei, os falsos coaches, os falsos profetas, eles vão falar que tudo é fácil. Pessoal, eu estou estudando, estou fazendo a faculdade, né? Estou fazendo a pós-graduação em coaching, que é um dos meus objetivos é trabalhar com isso, ajudando as pessoas a realizarem os seus sonhos. E o coach, ele é uma pessoa, a palavra coach vem de treinador, né, na origem da palavra, e também vem de uma pessoa que ela vai orientar uma pessoa a conseguir um objetivo. Existe coach espiritual, coach financeiro, coach de saúde também, tá? Então, é uma pessoa que ele sabe fazer as perguntas certas, ele sabe ajudar a pessoa a ter metas, a fazer um plano, né? Um plano realista para alcançar os seus objetivos. Então, é uma profissão importante sim, tá? Também, isso tudo que está acontecendo aí de falsos profetas, falsos coaches, não é um motivo para a gente desvalorizar o coaching e também para desvalorizar o profeta. Se existe o falso coach, existe o coach verdadeiro. Se existe o falso profeta, existe o profeta verdadeiro. Porque só existe o falso porque existe o verdadeiro. Se não ia existir. Porque o falso é a cópia do verdadeiro. Tudo bem até aí? Então não vamos também generalizar. Todo mundo não presta. Toda igreja não presta. Todo coach quer roubar dinheiro. Não, também não é assim. Vamos ter um pouco de bom senso. Tá bom? E agora o terceiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês aqui no vídeo é sobre a geração de Elias. Quero fazer uma oração por você. E se você crê, eu quero que você diga amém no final. Deus está levantando uma geração que é uma geração de Elias. O que acontece? Em Isaías a Bíblia diz também, ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal.
do amargo doce e do doce azedo. Do amargo doce, do doce amargo, algo assim. Mas ele fala assim, em outras, simplificando, ele está dizendo o seguinte: ai daquele que te fala que o mal é bom e o bem é mal. Então, o que acontece? Os valores na sociedade hoje estão invertidos no geral, tá? A gente está falando de muita coisa que não dá para caber aqui nesse vídeo. Mas qual que é o Elias? O Elias é alguém que ele se levanta para dar uma direção. E como que é a direção, muitas vezes? É apontando onde não se deve ir. Ou falando, peraí, eu por aqui não tá legal. Peraí, vem mais para cá. Então, Elias, ele foi alguém que ele confrontou um rei naquela época na Bíblia, o rei Acabe, dizendo que ele estava indo por um caminho que não agradava a Deus e que a nação ela ia pagar um preço por ele estar indo por um caminho errado. Então, Deus hoje ele levanta Elias. Uma pessoa também que ele veio na Bíblia com o espírito de Elias foi João Batista. Só que o interessante é que João Batista não fez nenhum milagre. Tem um versículo na Bíblia em João que está escrito assim, olha, verdadeiramente João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse sobre Jesus é verdade. Então, o que importa na vida é mais do que a gente fazer grandes feitos, é se o que nós estamos falando ou fazendo é a verdade. É a verdade não só de você mentir ou não para os outros, isso todo mundo já sabe. Quer dizer o seguinte, se no íntimo aquilo que você vive é a verdade, se você está vivendo de acordo com o propósito que Deus chamou você para viver, se você está agindo conforme a direção que Deus está mandando você agir, é isso que importa. Entendeu? E João Batista ele fez isso. Ele deixou aquilo que aparentemente era bom para ele viver o que Deus tinha para a vida dele. E ele foi o maior profeta. Jesus falou, fora João Batista, não existe nenhum profeta que seja maior que ele. Agora, que for menor que João Batista, será maior do que João Batista. Porque ele estava disposto a ouvir e obedecer a voz de Deus. Aquilo que realmente Deus chamou ele para fazer. Então, o que define a nossa vida não é a perfeição aos olhos dos outros, mas nós seguimos a direção que Deus está nos mandando. Bom, pessoal, eu quero finalizar esse vídeo com uma oração. E o que é a geração de Elias? A Bíblia fala em Zacarias que no final dos dias, eis que vai vir Elias, que ele vai unir o coração dos pais aos filhos. Então, enquanto existe uma sociedade bagunçada que ela distorce os valores do reino de Deus, existe uma geração que ela vai converter isso de volta, ela vai trazer isso de volta, que é a geração de Elias. É a geração que ela vem num espírito de Elias. E eu vou orar por você agora, que você quer fazer parte dessa geração de Elias, que você quer ter o Espírito Santo sobre a sua vida, te conduzindo. E claro, não é eu acho legal, é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai te orientar, se você ler a Bíblia, se você orar, a viver de acordo com o que Ele tem para você. Vamos orar? Tudo bem? Você gostou do vídeo? Então vamos orar, porque essa é uma mensagem que eu tenho para você, estou compartilhando com você, tá? Eu vou voltar com os outros vídeos depois, sobre os outros temas que eu tenho aí, tá? O vídeo da série Ditados que Valem Dinheiro, que é um vídeo de 3 minutos e pouco, e outros vídeos que eu tenho aqui preparados para vocês também. Mas vamos orar agora. Senhor, eu agradeço por essa pessoa estar assistindo esse vídeo agora, por ela estar ouvindo essa palavra, e eu quis com esse vídeo, Pai, conscientizar a sociedade de alguma forma, mesmo que sejam poucos, que existe uma geração que se levanta hoje, que é uma geração, que é a geração de Elias, como diz naquela música do Fernandinho, existem dias de Elias, proclama a palavra de Deus, estes são dias de Elias. E eu quero me levantar, Senhor, hoje, para proclamar a Tua palavra, que é necessário nós termos uma consciência alinhada à Tua palavra e ao Teu Espírito, para trazer realmente aquilo que o Senhor tem para a sociedade. E Deus, eu peço que o Senhor levante essa pessoa, Senhor, como uma pessoa, um espírito de Elias, Pai, e de João Batista, que ela venha ser tirado dela, Pai, todo peso, todo jugo, todo espírito de enfermidade, todo espírito de acusação, tudo aquilo que vem, que não é de acordo com a palavra de Deus, que todo pensamento venha ser cativo à palavra de Deus, e que ela venha, Senhor, a receber, Pai, pela Tua graça, um espírito, Pai, sobre ela, como uma veste, Senhor, como um manto descendo sobre ela, o espírito de Elias e João Batista, que é algo que não pode ser comprado, que é algo que não pode ser fabricado, mas é algo que é dado pelos céus, que a Tua palavra diz que ninguém tem nada de bom se dos céus não for dado. Peço que o Senhor dê essa pessoa graça, dê essa pessoa sabedoria, dê essa pessoa força, dê essa pessoa saúde, para que ela venha, Senhor, a verdadeiramente viver o Teu propósito, a fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer, e que nada venha impedir ela de cumprir o Teu propósito, como o Senhor falou para Davi, achei Davi meu servo, está escrito em Atos, que executar toda a minha vontade, que cumpriu todo o meu propósito na terra. Que
que o Senhor venha encontrar a mim e cada um que está assistindo esse vídeo como um pequeno Davi, como um pequeno Elias, que vai cumprir todo o propósito que o Senhor tem para ela na geração. Nessa geração, não é na próxima, é nessa. Nós precisamos, Senhor, que coisas aconteçam nessa geração. Por isso eu venho te pedir, eu venho clamar, que o Senhor venha levantar essa geração na virtude de Elias, de João Batista e de Davi, com o coração contrito, um coração quebrantado, disposto a te ouvir e te obedecer. E assim eu te peço e te agradeço. Abençoa essa pessoa pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Tá, pessoal? Creio que você está sendo abençoado verdadeiramente por essa palavra. Curta o vídeo, tá? Que você vai me ajudar a recomendar para outras pessoas e compartilhe com quem que você quer. Tenha sucesso, seja abençoado. Lembra do nosso canal aqui, Reino e Propósito, que ele é avançando e conquistando. Vamos cada dia avançando um pouquinho mais, para que a gente venha conquistar aquilo para qual Deus nos chamou. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus e até mais. Até o próximo vídeo, hein?